Então, irmãos, abra comigo a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Vamos ler carta aos Gálatas. E nós vamos ler a partir do versículo 16, Gálatas 5, desculpa. Vamos ler do verso 16 ao versículo 26. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Diz assim o texto: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui. Então, amados irmãos, nós chegamos a uma parte especial dessa carta. Esse texto, posso assegurar para vocês que todos vocês já ouviram alguma pregação nesse texto, ou pelo menos já leram esse texto da Bíblia, ou alguém já citou eles para vocês. É um texto bastante conhecido, mas ele não é separado da carta. É muito importante compreendermos que o texto que acabamos de ler continua tratando do mesmo assunto, que é a liberdade em Cristo. Paulo, ele passa agora a falar de uma forma mais especial da vida espiritual e pessoal dos Gálatas. Nós temos lido em toda essa carta que ele já tinha advertido os irmãos da Galácia sobre o ensino do judaizante. Esse ensino era um ensino exclusivista desse grupo, e ao mesmo tempo esse ensino era um ensino legalista, porque eles estavam ensinando que era necessário guardar os preceitos da lei para serem aceitos por Deus. Paulo vai questionar isso, se opor a esse ensino, e ele alega que esse ensino era uma forma de escravidão. Porém, Cristo havia libertado o seu povo do jugo da escravidão, da lei até, né? E ele assegura que Cristo é realmente o cumprimento da lei. Quem está em Cristo é livre. Mas aqui ele adverte ainda também sobre outra forma de aprisionamento, que é os próprios desejos e vontade. A escravidão era uma ameaça entre eles. Primeiro, pela influência externa dos falsos
dos falsos ensinos, da falsa religião, do falso evangelho. Muitas pessoas vivem assim, aprisionados às falsas religiões, às falsas doutrinas, e isso causa todo tipo de confusão e de desgaste emocional e desgaste espiritual. Isso Paulo está prevenindo os seus leitores sobre isso. Mas também Paulo fala de uma outra ameaça, que ela provém dos desejos interiores. Ou seja, ela provém da natureza pecaminosa, a quem ele aqui chama de carne. Os desejos pecaminosos também escravizam as pessoas. Os vícios, por exemplo, os maus hábitos, são uma forma também de escravidão. E que só pode experimentar liberdade dessas coisas quem tem o Espírito Santo, quem está em Cristo. Então, assim, Paulo queria que os Gálatas substituíssem a autoindulgência, como vimos na pregação anterior, pelo serviço e pelo amor ao próximo. Porque, segundo o que vimos anteriormente, o amor, ele põe limite à nossa liberdade para que ela não se transforme em libertinagem. Então, nessa seção que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo explica exatamente o serviço do amor. Quem ama o próximo como a si mesmo, vive pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. E quem está em Cristo, e é guiado pelo Espírito Santo, segundo o que Paulo ensina aqui, nessa parte que nós lemos, eles não se entregam aos desejos humanos e pecaminosos, mas eles lutam contra isso. E aí Paulo vai nos ensinar sobre um conflito, uma luta que é para o resto da vida. Uma luta que todo crente vai ter que travar por toda a vida, que é a luta contra as suas paixões, contra os seus desejos pecaminosos. Então, meus irmãos, podemos entender que a liberdade cristã depende do Espírito Santo. É o tema da nossa pregação. A liberdade cristã depende do Espírito Santo. Ninguém é livre por si mesmo. Então, só tem liberdade quem tem o Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O texto é claro em dizer exatamente isso, que as pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo são escravizadas pelos desejos da carne. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que o Espírito Santo é o poder para vivermos uma vida piedosa. Ninguém vai conseguir viver uma vida piedosa, ninguém vai conseguir viver uma vida para a glória de Deus, se essa pessoa não tem o Espírito Santo, que o guia para isso. Sem o Espírito Santo não há liberdade, pois se o Espírito liberta, aonde há o Espírito de Cristo, aí também há liberdade. Mas aonde não há o Espírito de Cristo, não há liberdade. O que pode ter é religiosidade, legalismo, ou até mesmo libertinagem, mas não verdadeira liberdade. Desfruta de uma verdadeira liberdade aqueles que estão em Cristo. Sem Ele não há liberdade. Então, na verdade, devemos ter essa compreensão, em primeiro ponto, que Cristo nos liberta. Porque Cristo é o nosso libertador, salvador e libertador. Cristo nos liberta. Mas sem a obra contínua e orientadora, sem a obra santificadora do Espírito Santo, a nossa liberdade, irmãos, sempre tende a se degenerar, a tornar-se em licenciosidade, como falei a semana passada, ou em libertinagem. É preciso entender o que Paulo aqui nos ensina, que o combate é constante. Há um conflito na vida do cristão. Esse conflito, Paulo diz que ele se dá pela carne e o espírito. Os versos 16 e 17. Ele diz: andai no espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra
a carne. Com carne, Paulo aqui quer dizer, irmãos, a nossa natureza caída. Já explicamos isso no culto anterior. Carne aqui não é essa matéria que reveste o nosso esqueleto. Mas carne aqui significa a nossa condição caída, a nossa natureza caída, herdada dos nossos pais, está em constante conflito com o Espírito Santo que habita em nós, com a nova natureza trazida pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui se refere à carne, nossa natureza caída, e o Espírito, podemos aqui entender que isso representa o Espírito Santo, aquele que nos fez nascer de novo, aquele que nos regenerou. E assim o Espírito Santo nos deu uma nova natureza, nós nascemos de novo e permanece em nós. Mas há uma outra natureza, Paulo diz aqui, que está em luta com a obra do Espírito Santo em nós. Então, simplesmente podemos dizer que a carne aqui representa o nosso nascimento natural. O Espírito aqui representa aquilo que nós nos tornamos de novo pelo Espírito Santo, o novo nascimento. Então, esses dois, carne e espírito, vivem em uma ferrenha oposição, em choque constante. É importante entender, irmãos, a clareza disso, porque alguns ensinam por aí que o cristão não tem conflito interior, pois segundo esse grupo de pessoas, a sua carne foi enradicada e sua velha natureza está morta. Mas esta passagem que nós acabamos de ler contradiz tal ponto de vista. Não é assim. Os cristãos, nós cristãos, povo de Deus, ou vamos dizer os regenerados, os que nasceram de novo, não são como pau ou pedra. Isso é, nós não somos pessoas que não se emocionam, Não somos psicopatas. Não somos pessoas também que não sentimos qualquer desejo, ou que os anseios da carne ainda não sejam fortes em nós. Não, não é nada disso, irmãos. Devemos entender, sim, que à medida em que nós andamos pelo Espírito e aprendemos a andar pelo Espírito, né, a carne vai cada dia mais sendo subjugada, a nossa vontade vai sendo subjugada. O Espírito vai permanecendo cada dia mais forte, mas o conflito, ele é feroz. E o conflito é incessante, até o dia da nossa morte, ou até o dia de Cristo voltar. A luta é ferrenha. A minha vontade de um lado e o espírito do outro. O crente possui essa luta interna e intensa. Na verdade, podemos até dizer, meus irmãos, que essa luta interna, intensa, é especificamente do cristão. Não estou com isso querendo negar que não existe uma coisa chamada de conflito moral nas pessoas não regeneradas. Ah, sim. As pessoas que não têm o encontro, não têm a palavra de Deus, não têm Cristo, não significa que elas não têm algum senso moral. Não podemos negar isso. Mas esse conflito, ele é mais constante no cristão. Porque o cristão, ele possui essas duas naturezas. Ele possui a natureza carnal e a natureza espiritual. E que ele vive neles de uma forma opostas. De maneira irreconciliável.
carne e espírito. Então, é duas naturezas brigando. Então não tem, vamos dizer assim, o crente ele vive travando uma guerra interna. Isso é importante você ter essa compreensão. O cristão regenerado que tem o Espírito Santo, ele está num combate enquanto aqui viver, e um combate incessante. A carne querendo prevalecer. Por isso, meus irmãos, não vai adiantar queremos controlar a carne, mas cabe-nos voluntariamente nos entregarmos ao Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo nos domine. Então, consideremos ainda mais 2 pontos, através da qual nós expressamos essas duas naturezas. Então, primeiramente, Paulo diz que há um conflito, há uma guerra, há uma batalha constante entre a minha vontade e o Espírito. Mas Paulo ainda diz, em segundo lugar, que aqueles que praticam as obras da carne, esses não herdam o reino de Deus. Por quê? Porque Paulo diz aqui que esses não vivem no poder do Espírito. Ou seja, esses não vivem no domínio do Espírito. Versículo 18 ao 21, ele diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas quem não é guiado pelo Espírito está subjugado às paixões. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, grutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, isso quer dizer quando estava entre eles, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, como nós falamos, a carta continua falando de liberdade. Quem está em Cristo possui liberdade, mas há aqui aqueles que não estão em Cristo, os que não estão em Cristo estão escravizados, são escravos, escravos das suas próprias vontades. Como eu disse, não significa que o cristão não tenha essa luta, que ele não tenha que lutar contra a prostituição, que ele não tenha que lutar contra a inveja, que ele não tenha que lutar contra as obras da carne, que ele não tenha tendência a ser idólatra, coisas desse tipo. Há muitas vezes ser dominado por bebidas, por comidas, coisas assim. Não é nada disso. Mas o que Paulo está assegurando aqui é que as obras da carne, elas são óbvias. E aqueles que estão no domínio da carne não pertencem ao reino de Deus. A carne propriamente dita, como eu já disse, a natureza carnal. Porque Jesus deixa claro para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não tem parte no reino de Deus. E quem não tem parte no reino e quem não nasceu de novo é escravo das paixões. É escravo dos desejos. A velha natureza o domina, é secreta, é invisível. É algo mais forte do que a própria pessoa. Mas as obras dela são manifestas, como Paulo está dizendo aqui. As obras da carne são públicas. É evidente na vida das pessoas não regeneradas. E Paulo aqui diz quais são elas. Ele lista uma por uma. E a lista aqui não é exclusiva. Porque Paulo conclui dizendo coisas semelhantes a estas. Ou seja, ainda há mais obras que Paulo não listou aqui, mas que são obras da carne. E aí ele vai dizer que coisa semelhante a essa, quem tais coisas praticam, não herdam o reino de Deus. Mas aqui, pelo menos, irmãos, o que ele citou, a lista que ele faz,
abrange pelo menos 4 áreas da vida da pessoa. Então ele trata primeiramente da área sexual, quando ele fala de prostituição, ainda aí no versículo 19, são conhecidas, e ele diz prostituição, atos de prostituição, seja adultério, fornicação, impureza e lasciva. Pureza tem a ver com pensamento, lasciva com descontrole, por aí vai. Mas ele também fala sobre religião, que isso era algo muito interligado no povo pagão. Isso estava muito presente no mundo pagão. A idolatria. O culto, aqui podemos lembrar do culto aos deuses pagãos da época. A feitiçaria. O hábito também de praticar magias, feitiços. Isso era muito comum. Mas existe uma outra área do ser humano que não está em Cristo, que também é afetada de forma terrível. É no caso da sociedade aqui. Paulo fala sobre inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções. E inveja. São coisas, vamos dizer, muito comum para os dias de Paulo, mas também até hoje é assim. Essas obras são muito presentes e estão muito constantes na vida das pessoas. E por último, Paulo fala sobre uma outra questão que tem a ver com a alimentação, quando ele fala de bebedice e glutonaria, que também estava associado à forma dos cultos pagãos, movido por muitos banquetes, por exemplo, o culto ao deus Baco, que era movido por bebidas, muitas bebidas, glutonaria, festejos terríveis, com todo tipo de práticas de imoralidade. Tudo isso, Paulo diz, tem a ver com a obra da carne, faz parte dos rudimentos do mundo. E quem está em Cristo não é dominado por essas coisas, mas luta contra essas coisas. Está em luta com isso. Por isso que Paulo aqui diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, veja, praticam. O verbo aqui, irmãos, é claro em dizer que não é uma prática habitual. Exatamente aqueles que vivem na prática cotidiana, os que tais coisas praticam, o que vive constantemente na prática disso, são esses os que não herdam o reino de Deus. Não é no caso de um acontecimento isolado. Não quer dizer que um cristão, muitas vezes, não possa cair em um dessas obras, dessas práticas. Mas aqui é para aqueles que vivem nessa prática de maneira corriqueira, habituada a isso. Pessoas que estão dominadas por estas obras e vivem na prática disso. O cristão regenerado não é idólatra, não é feiticeiro, não é bebarrão, não é um farrento, um grutão, não. Ele tem o fruto do Espírito e o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é amor. Então, quando Paulo fala sobre que não herda o reino de Deus aqui, é porque o reino de Deus é um reino de piedade. O reino de Deus é um reino de retidão, autocontrole. Aqueles que satisfazem a carne, segundo Paulo ensina aqui, serão excluídos desse reino. Pois tais obras, irmãos, dão evidência de que tais pessoas não pertencem a Cristo. Quem assim vive não pertence a Cristo. Quem pertence a Cristo não vive, não é um bebarrão, não é um adúltero. Não, quem pertence a Cristo, essas tais obras não está evidente na vida dele. Ele está em Cristo, ele é nova criatura. Quem está em Cristo é descendência santa,
é sacerdócio real, é herdeiro da promessa, é herdeiro do Espírito, é herdeiro segundo a promessa. Tem o dom do Espírito Santo. Não é escravo das paixões. Se alguém está escravo dessas paixões, é um sinal de que essa pessoa não é liberta, não está em Cristo. Ela está escravizada. Porém, a carta continua aqui falando exatamente sobre liberdade. Os que estão em Cristo desfrutam de uma liberdade. Paulo vai dizer exatamente que os que estão em Cristo, ou aqueles que são guiados pelo Espírito, crucificaram a carne. Esse é o nosso terceiro ponto. Os que não estão em Cristo são escravos da carne e vivem para fazer a vontade da carne e não herdam do reino de Deus. Os que estão em Cristo são aqueles que crucificaram a carne, manifestam o fruto do Espírito. Por quê? Porque nasceram de novo. E se nasceram de novo, eles andam no Espírito. Não andam mais em satisfazer a vontade da carne. É o que Paulo diz no versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscência. E devido a isso, o fruto do Espírito Santo habita nele. É importante nós, aqui, meus irmãos, fazer essa distinção do fruto do Espírito para a distinção do dom do Espírito, a salvação, e dos dons do Espírito. Há muita gente que não faz a distinção disso, mas há uma distinção e é preciso ser feita. Ele diz, mas o fruto do Espírito é, veja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, como eu disse, temos que fazer uma distinção disso. Qual é o dom do Espírito? A salvação. Os dons do Espírito, Paulo fala lá em Coríntios 12, que existem os dons espirituais. E distinguir essas três coisas é interessante. Mas aqui Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que não é o dom do Espírito. Os dons do Espírito se referem ao serviço, à habilidade que o Espírito Santo concede a certas pessoas. Esses dons ele dá à igreja. Alguns para os mestres, outros para os pastores, profetas, doutores, e assim ele vai edificando a igreja pelos dons. Mas aqui Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ou as graças do Espírito. E esse fruto do Espírito aqui está relacionado com o caráter cristão. Infelizmente, meus irmãos, vivemos em uma época em que se dá mais ênfase excessiva aos dons do que ao fruto. Há certos movimentos religiosos, inclusive no Brasil, que eles dão tamanha evidência aos dons, levando os cristãos a negligenciar a graça do Espírito. Se dá evidência para dom de línguas, para dons de profecias, dom disso, dom daquilo, e o fruto do Espírito é negligenciado por essas pessoas. E isso é ruim, porque a construção do caráter cristão deve ter precedência, deve vir primeiro do que demonstrações e habilidades especiais. Não é o que Paulo mesmo diz? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de falar línguas dos anjos, ainda que eu tenha tamanha fé de transpor montanha, mandar com a montanha se transponha ele disse, para o outro lado, se eu não tenho amor, ele disse, isso é vão. Ele estimula que realmente o que deve ser buscado em primeiro lugar é essa graça do Espírito Santo. É um caráter cristão. Isso deve ter precedência. Deve vir primeiro
do que qualquer outros dons, do que qualquer outras habilidades em nossas vidas. Essas características de Deus devem estar sendo desejadas por todos nós. Esse fruto do Espírito Santo, que Paulo aqui lista 9 características do fruto do Espírito Santo, deve ser evidente na vida do crente. E o crente deve aperfeiçoar-se nisso, o caráter. Isso é mais válido do que qualquer outro dom que alguém busque. E aí Paulo começa pelo amor. Pois, na verdade, todo fruto do Espírito Santo decorre do amor. E isso essa passagem aqui, se você compara com a passagem de Coríntios, onde Paulo ali fala sobre o amor, Paulo diz que o amor é longânimo, o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não trata com inconveniência. Então o amor passa a ser o dom supremo do Espírito Santo. O termo que usa aqui é exatamente o mesmo termo grego, ágape, que se refere ao amor divino. Esse amor divino é o dom de Deus para nós. Paulo mesmo diz isso lá em Romanos. Ele explica lá em Romanos 5 e versículo 5 que Deus, pelo Espírito Santo, derramou o amor dele em nossos corações. Que amor? O amor divino. Não é o amor eros, que as pessoas aí fora dizem que as pessoas podem possuir. Amor carnal, interesseiro, paixões. Não é isso. Mas aqui é o amor divino. É o dom do Espírito Santo. E quem possui esse amor são os eleitos, os regenerados. E aí o apóstolo, ele em outras cartas, nos incentiva a cultivar esse amor e até mesmo pedir que esse amor aumente em nós. Filipenses 1:9. Ele estimula que ali a igreja ore para que o amor de Deus aumente. Então quem vive na esfera do amor, meus irmãos, experimenta o fruto do Espírito. As 3 primeiras características desse fruto: amor, alegria e paz. Quem tem o amor de Deus no coração experimenta a alegria, experimenta a paz. É um otimismo santo na vida do cristão. Isso faz com que esse cristão prossiga, apesar das dificuldades que ele enfrente aqui nessa vida. Então, juntos, amor, alegria, na vida do cristão, vai produzir paz. A paz com Deus. Como Paulo mesmo diz, a paz que excede todo entendimento. Paz com Deus é dom do Espírito Santo. Só pode ter paz com Deus quem foi justificado, quem foi regenerado. Então essas 3 primeiras qualidades que são expressas aqui pelo apóstolo Paulo são o aspecto da vida cristã referente a Deus. Ou seja, o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo produz em nós amor. O amor de Deus produz em nós paz com Deus e produz em nós alegria. Satisfação em servir a Cristo. Mas não para aí. Ele ainda trata sobre o fruto do Espírito Santo, que nos liga a Deus e que nos faz ter paz com Deus. Alegria, aqui podemos entender alegria aqui como comunhão com Deus. Esse fruto do Espírito Santo se estende por nossa vida social, porque o fruto do Espírito Santo também é o quê? Longanimidade, benignidade e bondade. Isso diz concernente a nossas relações. Paz com Deus, paz comigo, paz com o meu próximo. Amor a Deus, amor às pessoas. Eu não posso amar a Deus e odiar o meu próximo. João diz, quem assim se comporta é mentiroso. A verdade não está nele. Paz com Deus, paz com as pessoas. Alegria, comunhão
com Deus, mas alegria uns com os outros. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos uns com os outros. Entende? Então, um cristão que vive na igreja, que não se alegra com o seu irmão, que não tem alegria com o irmão, que olha o irmão de cara feia, você deve duvidar sobre isso. O fruto do Espírito está naquela pessoa. Está minguado. Está bichado. Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem o fruto do Espírito Santo, tem alegria. Alegra-se com os seus irmãos. Tem comunhão uns com os outros. Vive em comunhão. Tem amor. É o que Paulo diz aqui, longanimidade. As obras da carne, a inimizade, a porfia, a discórdia, está atuando no coração não regenerado. Essas tentações vêm para o crente, mas o crente luta contra isso. Porém, ele cultiva o dom do Espírito. Então aqui Paulo fala sobre benignidade, que quer dizer brandura. Bondade, que quer dizer o amor em ação. Porque amar, fruto do Espírito Santo, conhecido como bondade, bondade é amor em ação. Porque não basta você dizer assim, eu te amo. Esse amor tem que agir. O amor tem que ter ação. Quem ama, cuida, zela, se preocupa. Quem ama, não fala mal, não maldiz, não maltrata, não trai, não vai praticar injúria. Então isso é o que Paulo aqui chama de o fruto do Espírito. Bondade. É o amor em prática. Meus amados irmãos, quem ama tem consigo longanimidade, é longânimo. Esse conceito aqui, para ser longânimo, não está disposto a vingar-se dos outros, nem deseja dificuldades para os seus adversários. Paulo diz aqui que o cristão, o fruto do Espírito Santo, é gentil, é longânimo, é manso. Que a palavra para longânimo aqui quer dizer manso. É manso até mesmo com os mais agressivos. O fruto do Espírito Santo sempre vai semear bondade onde os outros semeiam mal. Mas percebe como muitas vezes, quando o fruto do Espírito Santo não está no domínio da nossa vida, a carne logo vem? Enquanto o fruto do Espírito Santo é manso, ele semeia bondade entre as outras pessoas, ele não semeia mal. O fruto da carne, a natureza é semear discórdia, ira e sucessivamente. Porém, meus irmãos, nada disso é possível para as pessoas que vivem da sua própria força. A natureza humana não é capaz de produzir essas coisas com evidência. Trata-se somente de uma obra do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode produzir em nós verdadeira bondade, por causa da mancha dos nossos pecados. O ímpio, ele pode fingir bondade, porque isso pode ser muito comum para as pessoas, fingir que são pessoas boas, fingir que se preocupam com você. Sempre há interesse obscuro por trás. A carne é isso. São pessoas que às vezes até se aproximam de você, fingem gostar de você, fingem bondade, mas isso não tem a ver com a prática do amor ágape, porque essas pessoas não têm o amor ágape. Não é por causa disso que nós vemos tanta desgraça no mundo? As pessoas foram vítimas. É assim. Pedofilias praticadas às vezes de forma descarada. E como foi que esse pedófilo se aproximou? Se apresentando como alguém bom, gentil. Mas Paulo assegura que isso é um dom do Espírito e só quem possui verdadeiramente isso é quem tem o Espírito de Cristo.
Bondade é a obra do Espírito de Deus. A natureza humana finge. A natureza humana é fingida. Nós, por natureza, somos assim. Não há bem nenhum. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o mal, o bem que eu quero, esse não faço. E o mal que eu quero, e o mal que eu não quero, esse estou apto a fazer. Ele ali está se referindo da natureza humana, que é assim. Por isso, meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que a pregação é, só há verdadeira liberdade aonde há o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo produz em nós liberdade. Por último, Paulo ainda fala sobre 3 qualidades do fruto do Espírito. Isso se diz com respeito ao seu ser interior. Primeiro, Paulo fala de fidelidade, confiabilidade. Isso é um fruto do Espírito, isso faz parte do fruto do Espírito. Fidelidade. E é uma raridade no mundo de hoje, tá, irmãos? Fidelidade. Isso é muito negligenciado. Mas oremos para que o Espírito Santo trabalhe em nós, fidelidade. Mas Paulo, além do mais, fala sobre mansidão. A mansidão aqui que Paulo utiliza é para o uso correto do poder, o uso correto da autoridade. Eu acho que é o que nós temos que pedir a Deus cada dia, que Ele aumente em nós isso. Mansidão. Para que não sejamos pessoas abusivas. Para que não venhamos fazer uso de forma descontrolada. Porque ele logo liga isso ao domínio próprio. O cristão, o dom do Espírito Santo produz domínio próprio. Mansidão aqui não é o mesmo que fraqueza. Com isso, o cristão manso, ele não impõe, nem ele usa indevidamente o seu poder. Mansidão tem a ver com isso. Não buscar impor a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não querer controlar as pessoas, mas procurar ajudar. O cristão manso, ele não impõe o seu poder de forma individual. Assim também como a sabedoria. O uso devido da sabedoria é o conhecimento. A mansidão, irmãos, é o uso devido da autoridade e do poder. Porém, mais uma vez, a velha natureza, ela é capaz de simular algum fruto do Espírito. Mas a carne jamais será capaz de produzir esse fruto, irmãos. A velha natureza é capaz de simular esses frutos. Mas a velha natureza, a natureza humana, vamos tratar da natureza humana, não é capaz de produzir esses frutos. Uma das diferenças, irmãos, é que quando o Espírito produz o fruto, quando o fruto do Espírito Santo está ativo em nós, é Deus quem é glorificado. E o cristão, ele não tem consciência dessa sua espiritualidade. Mas quando é a carne que opera, isso produz orgulho. Por isso que religiosidade não tem nada a ver, muitas vezes, com vida piedosa, com espiritualidade. O legalismo produz orgulho. Pessoas que querem ser boa, que fingem ser boa, e querem que sua bondade esteja sempre em evidência. Querem receber aplauso, elogios das pessoas o tempo todo. Querem reconhecimento. Não é assim que o Espírito Santo trabalha em nós. O fruto do Espírito Santo em nós não é assim. Porque o Espírito Santo opera em nós para vivermos uma vida para a glória de Deus. Não para receber louvor próprio. Se alguém diz para você assim, olha, você é uma pessoa tão boa, ou você é uma pessoa tão mansa, ou você é uma pessoa, você diz, olha, é obra do Espírito Santo. Porque eu não sou, não. Sou tão pecaminoso como qualquer outro ser humano. É o Espírito Santo. Conhecesse-me você antes do Espírito Santo operar em mim.
Sempre diga assim para as pessoas. Porém, o Espírito Santo, ele produz em nós humildade. A carne, muitas vezes, se apodera dessas coisas para produzir orgulho. A pessoa se sente realizada com os elogios dos outros. Isso é muito evidente no cristianismo brasileiro, no legalismo. Sempre estão assim, buscando o louvor. O culto está mais ligado à carne do que ao Espírito Santo. Do que à glória de Deus. Porém, o trabalho do Espírito Santo, irmãos, é nos tornar mais e mais semelhante a Cristo. O fruto do Espírito Santo em nós trabalhará em nós para que nós venhamos viver para a glória dele, para a glória de Deus, para a glória de Cristo e não para o louvor dos homens. Para isso, Paulo conclui que é necessário cultivar o Espírito Santo de forma apropriada. Paulo adverte que o fruto do Espírito Santo precisa de um ambiente certo para desenvolver. Veja os versículos 25 e 26. Ele diz, vivemos no Espírito e andemos também, concluindo, irmãos, e andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Assim, meus irmãos, como é determinado o fruto, determinados frutos não crescem em determinados ambientes, assim também. O fruto do Espírito Santo, para crescer, ele precisa de um tipo de clima apropriado. O fruto do Espírito Santo não pode desenvolver na vida de todos os cristãos, ou em todas as igrejas. O fruto cresce em um clima abençoado, abundante. Um clima preparado pelo próprio Espírito. O Espírito, a palavra, precisa estar junto. Por isso que Paulo diz, olha, andemos também no Espírito. Esse andar no Espírito significa acompanhar o passo do Espírito, sem correr à frente, sem ficar atrás. Para isso, meus irmãos, como é possível que o fruto do Espírito Santo seja desenvolva em mim? Para que eu não fique para trás. Isso é possível quando nós entendemos que é preciso viver, primeiramente, na prática da palavra. Para isso é necessário que estejamos no culto, ouvindo a pregação. Segundo, é preciso que haja oração. O cristão precisa da palavra, mas ele também precisa da oração. Em terceiro, o cristão precisa da comunhão com o povo de Deus. Quem não pratica a comunhão com o povo de Deus, com certeza, é como uma árvore no deserto, sozinha, vai morrer só, não vai produzir fruto. Mas é preciso também arrancar as ervadoninhas, para que a semente da palavra de Deus crie raiz, irmãos, e dê fruto em nós. É preciso que avaliemos a nós mesmos. Os judaizantes, eles estavam ansiosos ali. Nessa carta que percebemos que o conflito aqui é com esses judaizantes. Eles estavam ansiosos porque eles gostavam da glória, eles gostavam do louvor. E por causa disso, esse grupo religioso estava gerando competições e divisões. Mas o fruto do Espírito Santo não produz esse tipo de ambiente. Não há partidarismo. Não pode haver competição entre o povo de Deus. Ninguém precisa querer ser melhor ou mais santo do que outro. Somos todos pecadores e todos precisamos da graça e do favor de Deus. E todos nós dependemos do Espírito Santo. Então, no meio do povo de Deus não tem ninguém melhor. Devemos lembrar que esse fruto produzido, ele precisa ser consumido. Ele não é para ser usado para efeito. As pessoas ao nosso redor, irmãos, estão carentes de amor, de alegria, de paz. Essa graça ou essas graças do Espírito estando evidente em nós, as pessoas quando se aproximam de nós e encontram esse fruto, elas percebem que há algo diferente.
E ao mesmo tempo elas percebem que falta isso nelas. Por quê? Porque nós não damos fruto para o nosso próprio consumo, mas sim para que outros sejam alimentados. O Espírito Santo em nós, como Paulo disse, a liberdade cristã é amar. E quando nós realmente temos o Espírito Santo, nós estamos interessados em usar, em permitir sermos usados em favor do próximo. Ajudar as pessoas. Deve ser a missão de todo cristão. Ajudar o seu semelhante, não ajudar a si mesmo. Amar o próximo. Sei que a filosofia de hoje é o seguinte: ame mais a você. Se ame mais. A linguagem cristã é se ame menos. Procure amar mais. Você quer ser feliz? Procure se livrar do egocentrismo. Procure se doar. Procure ajudar o próximo. Isso é a linguagem cristã. Isso é o Espírito Santo. A carne é satisfaça a si. Vá se divertir. Vá curtir. Você é jovem. Deixe de ser besta. Deixe de ser bobo. Larga aquela pessoa. Ela não te merece. Faça assim. O Espírito Santo diz, não é assim. O Espírito Santo, ele opera em nós para desfazer essas coisas e tornar o amor ativo. Isso é liberdade. Quem é livre, serve. Quem é livre, ajuda. Esse é o resultado que vai atrair o louvor de Deus, não o louvor dos homens. Mas isso é capaz, irmãos. Esse fruto só é capaz de ser produzido em nós quando nós almejamos isso com toda a nossa força. Precisamos orar para que o Espírito Santo seja cada dia ativo mais em nós. Em resumo, irmãos, o segredo é o Espírito Santo. Por quê? Porque somente Ele pode dar liberdade, primeiramente do pecado, por meio da santificação, mas também do ego. Liberdade do pecado e liberdade do ego. Ele nos permite cumprir a lei de Deus em amor. Vencer a carne e dar fruto. Isso só é possível se nos sujeitarmos ao poder do Espírito Santo. Se deixarmos que Ele opere em nossas vidas. Essa seja a nossa oração. Mais de Deus, menos de mim. Mais Espírito, menos carne. Mais amor, menos ódio, menos ego. Seja essa a nossa oração, hoje e sempre. Amém.